que as empresas no Brasil podem aprender com a China. Esse é um dos painéis, para mim, mais esperados como ouvinte também aqui, como um ouvinte do painel. Tive na China, adoro, vejo muito, estudo muito as inovações na China, e esse painel foi pensado com muito carinho para trazer pessoas que possam trazer bons insights para vocês aqui que estão assistindo a gente. Com isso, convido a Gabriela, moderadora desse painel. A Gabi é aqui do nosso time do Distrito, mais uma inovadora aqui do time do Distrito, e mais que isso, uma apaixonada pelo tema China, estuda mandarim, curso. Aprendo muito sobre China para a gente também. Então, Gabi, bem-vinda. Vou deixar você aqui conduzindo o painel a partir de agora e me saio da tela, tá? Boa sorte. Perfeito, Pina. Muitíssimo obrigada aí, pessoal. Prazer enorme estar conduzindo esse painel aqui com vocês. E para enriquecer nosso encontro de hoje, eu chamo aqui, por gentileza, o Felipe Leal, o Rodolfo e o Johnny. Boa tarde, pessoal. Todos animados aí? Uns minutinhos para falar sobre China. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pelo convite, Gabriela. Obrigado, Felipe. Tudo bom? Johnny, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Tudo ótimo, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer rever aqui Rodolfo e Johnny, que estivemos juntos recentemente na hora da China, lá na Startse. Depois a gente comenta também sobre isso. Mas prazer. Show, gente. Prazer. Legal demais estar aqui conversando com vocês, aprofundando sobre, não é um tema, mas é um mundo China, né? E sua relação com o Brasil. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, podemos começar com o Leal aí, e depois o Rodolfo e o Johnny, para a gente seguir para as perguntas. Pode ser? Legal, vamos lá, bem rapidinho. Bom, sou o Felipe Leal, podem me chamar de Leal. Sou um dos sócios da Startse e estou na empresa desde 2016 para 2017. E tenho um duplo chapéu hoje, na verdade, eu cuido... O tema de Open Innovation, para mim, é muito bacana, porque eu me envolvo com essa coisa de aproximar empresas estabelecidas com esse universo, esse ecossistema de inovação. Desde a minha entrada na Startse, eu entrei para criar a vertical corporativa e no final de 2019 aceitei o desafio de ir para a China, assumir a operação da Startse por lá, que a gente já está na China desde 2018, levando grupos de brasileiros para a China. Mas aí a pandemia veio e eu não pude ir, mas respondo pela operação na China, mesmo estando no Brasil, e de lá para cá, nesse período, também criamos várias formas de falar de China também, o que a gente entendeu ser fundamental, especialmente nesse período. Então, rapidamente, aí, essa é minha apresentação. Rodolfo. Prazer, todo mundo. Obrigado de novo pelo convite. Meu nome é Rodolfo, trabalho na Ambev há muitos anos, 19 anos, meu único emprego, trainee da Ambev. Sou paulista, casado com minha esposa também é descendente chinês, brasileira como eu, advogada no Pinheiro Neto. E eu, depois da Ambev, que eu só fiquei 3 anos no Brasil, né? Eu fiz MBA HBS 2007 e de lá eu tive um convite para uma aventura que mudou minha vida e eu não sabia disso, né? Eu fui para a China ajudar a montar as operações da AB InBev, que estava naquela fase de conquistar o mundo, né? E a gente foi para lá para montar uma operação, para vender cerveja para chinês, para ensinar os chineses a beber cerveja, que depois descobri que não era muito verdade isso. Mas foi uma operação de muito sucesso, que a gente começou com 4 cervejarias e 9 anos depois, que foi o tempo que eu fiquei lá, a gente saiu de lá com 38 cervejarias, vendendo mais Budweiser na China do que nos Estados Unidos, e foi uma história de muito sucesso. Para mim, pessoalmente, foi uma transformação total. Assim, eu tive, a honra de ver em loco toda a transformação da China digital, principalmente. Quando eu cheguei lá, em 2007, não tinha nem smartphone ainda, né? E quando eu saí de lá, já era o foco de inovação global na parte de tecnologia. Então, uma história espetacular que eu vivenciei, se eu puder dividir um pouquinho aqui. De lá, eu fiz Ásia Pacífico Sul, baseado na Austrália, novos negócios para a AB InBev. E há alguns meses, há um ano, eu toco o Zé Delivery, que é uma startup interna da AB InBev. Hoje somos já na dimensão até de faturamento de um unicórnio, temos 6 milhões de pedidos provavelmente esse mês.
e tem revolucionado a própria AB InBev, né? Então, também posso falar um pouquinho sobre a experiência de inovação, as coisas que a gente aprendeu na China e como que a gente tem feito sobre o Zé Delivery aqui no Brasil. Legal demais. Então, 3 aqui profissionais incríveis. Johnny, por gentileza. Bom, obrigado também pelo convite. É um prazer aqui participar dessa rodada aqui, né? Meu nome é Johnny, eu sou brasileiro, né? Descendente de chineses, apesar de não ter trabalhado na China. Hoje eu sou sócio de uma empresa chamada Vertem, é uma líder no segmento de engajamento e fidelidade, e a gente vem trabalhando faz mais de 3 anos aí, aprendendo, né, visitando muito a China nos modelos de negócio e aplicando isso para as grandes empresas que são nossos clientes, né? Então, eu fico à disposição aqui para a gente ajudar a conversar sobre isso, é um tema que me apaixona. Bom, falar sobre China é sempre desafiador e empolgante, né, gente? Então, em alguns minutos aqui a gente vai discorrer sobre, mas bora para as perguntas, né, para a gente falar sobre elas. E eu faço uma provocação aqui com a primeira pergunta, que é o seguinte: o Brasil possui um delay, né, de 3 a 5 anos para entender, para adaptar, implementar algumas inovações que advêm da China. Na visão de vocês, quais são esses impedimentos que a gente percebe, assim, quais são os fatores que impedem, na verdade, da gente ter uma aproximação mais eficiente e mais rápida com a China? Você quer direcionar a pergunta aqui, Gabi? Pode ir para vocês, Johnny. Eu tenho uma visão assim um pouquinho diferente, no sentido de que assim nós estamos mais atrasados do que a China em diversos aspectos, né? Mas eu não acho que a gente vai se tornar a China, né? Acho que é um ambiente diferente, um governo diferente, uma população diferente. Então, a gente visitou várias vezes na China e o que a gente acha muito legal é que a China é um lugar tremendo como inspiração. É uma inspiração da onde o potencial de tecnologias, do uso de tecnologia massificada, da inteligência artificial, que eles investem tremendamente, pode levar os potenciais dos negócios atuais aqui no Brasil para um outro patamar. Então, eu acho que a gente, cada vez mais, acho que esse gap é menor, acho que cada vez mais rápido os executivos e os empreendedores aqui no Brasil estão de olho nas evoluções que estão acontecendo nos diversos mercados e na China, inclusive, e tentam mimetizar isso para o ambiente brasileiro. Então, acho que a gente vai ver muita coisa rápida, só que eu acho que a gente nunca vai chegar exatamente como opera lá, né? E, obviamente, se a gente pensar, concordo com tudo que o Johnny falou, mas se a gente pensar de por que a gente ainda está, alguns anos atrás, algumas coisas não estão no nosso controle. Então, isso que o Johnny falou de todo o apoio estrutural, a gente, obviamente, lag behind, a gente vai estar atrás, e são coisas que são difíceis da gente, como empreendedores, atuar nisso, né? Então, é fato que o governo incentiva muito, que tem muitos polos de inovação na China, que todas as leis são muito mais a favor, né, ajudam muito mais o empreendedorismo, né? São coisas que são estruturalmente difíceis da gente fechar o gap, né? Mas não ajuda, né? Ajuda a gente a pensar em coisas que a gente pode fazer para tentar fechar o gap. A primeira coisa é óbvio, né? Eu acho que a gente tem que tentar se policiar para a gente diminuir o máximo possível do viés que a gente tem de ser centrado, né, no ocidentalismo e principalmente nos países desenvolvidos. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Se a gente tem diferenças culturais com a China, talvez muito mais importantes são as diferenças que a gente tem com os países desenvolvidos. E muitas das coisas que são realidades na Europa e nos Estados Unidos nunca vão se aplicar no Brasil. Inclusive, eu acho que o terreno mais fértil de inovação no Brasil talvez seja levar muitas dessas coisas para a classe C e D, né? O Zé Delivery é um exemplo disso, que a gente não foca em classe A e B. Na verdade, a gente é democrático, a gente atinge todas as classes, mas o grande size of the prize, o grande pote de ouro no Brasil está numa coisa um pouquinho mais democrática, um pouquinho mais no meio e da base da pirâmide. E para isso, você tem que aprender com a China, ou com a Índia, ou com o Sudeste Asiático. Não, com os Estados Unidos, não com a Europa, né? Então, só o frame de onde você se referencia, isso já faz total diferença, né? Então, pensando que outras coisas que são importantes
a gente já tem uma dificuldade, então você tem que correr atrás para se informar, para entender o que está acontecendo na China, né? E a outra coisa, se você quiser encurtar esse espaço, esse lag de 3, 5 anos que você falou, né, Gabriela, que eu concordo, você pode ir um pouquinho, encurtar esse passo e ir um pouquinho mais na base da inovação. Das coisas que a gente lê, que já não são muitas, que a gente se informa, que já não são muitas, quase todas elas vêm do BAT, né, das 3 maiores empresas de tecnologia da China, né, da Baidu, da Tencent e da Alibaba, e é isso que é o nosso frame. E se a gente conseguisse ir dar um passo além e beber da fonte das startups, do que está acontecendo agora no mundo das startups, quais são as próximas unicórnios? Só aí você já ganha 2 anos, né, de você estudar as próximas tendências, ao invés de estudar só o que já explodiu na China. Muito mais difícil, tem que ter muito mais critério para escolher, né? Mas, assim, você já ganha alguns anos nisso, né? E outra coisa que eu queria pensar, que eu queria mencionar, que eu pensei aqui, de algumas das startups que eu acompanho, que eu às vezes participo do board e tudo mais, tem algumas que elas literalmente não só fazem benchmark, mas elas colocam no seu quadro pessoas que têm a vivência na China, que já tiveram vivência da China ou que ainda têm, né? E pode ser muito difícil você achar um funcionário, um chief, que tenha um pé na China, que tenha essa visão de que acontece lá, mas talvez muito mais fácil é você conseguir um advisor, né, um investidor anjo, ou um conselheiro, né, um board member, que talvez tenha essa pluralidade, né, do jeito de pensar, da vivência das coisas. Esses são atalhos que você pode ter uma exposição para a China, se você não tiver. O ideal seria que você tivesse uma venture capital com o pé na China, que você tivesse um investidor lá no começo com o pé na China, mas, né, nesse mundo de startup tem jeitos de você ter uma exposição maior ao que acontece lá, mais do que apenas ler e pesquisar sobre. Legal. Bom, eu assino embaixo que os dois falaram, mas eu vou tentar dar uma perspectiva da seguinte maneira. Acho que esse delay para a China, ele passa por vou chamar de um delay quase que mental, assim, que a gente tem por muitos pontos disso, que esses que o Chung comentou, da gente se buscar as referências muito no que está mais próximo, por questões geográficas mesmo, ou por questões culturais, mas eu acho que está muito ligado a gente se abrir para se inspirar na China, como o Johnny comentou. A gente precisa conhecer o que está acontecendo lá, e para conhecer o que está acontecendo lá, a gente precisa se abrir para conseguir absorver e capturar e traduzir aquilo que faz sentido e deixar de lado aquilo que não faz para a realidade do Brasil, que é diferente, mas eu acho que passa muito por esse processo de viver a China, né, muito intensamente nos últimos anos, tem me mostrado que o primeiro passo, além de onde buscar as fontes, né, não consumir somente as informações que vêm né, das fontes que a gente já conhece, mas tentar aí olhar para quem está olhando bem de perto, mas passa por essa abertura. Assim, ok, a primeira vez que eu fui para a China, eu fui cheio de preconceitos, verdades absolutas, porque isso, porque aquilo, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi é que, cara, eu não conheço nada de China, e eu voltei, assim, extremamente humilde para começar essa jornada de conhecimento em cima de China, que, como você muito bem falou, Gabi, ela é complexa, mas ela é fascinante. Então, depois que você começa, não tem como voltar para trás. Então, acho que recuperar um pouco desse delay também passa por estar aberto, porque a gente ganha tempo, porque muita gente ainda não está. Então, quem consegue se conectar com a China de uma maneira mais aberta, acho que tem vantagem para traduzir aquelas inspirações que fazem sentido aqui para o Brasil. Eu acho que o Felipe se contou um negócio, eu acho que é super interessante, que eu visitei a China umas 3 ou 4 vezes, né, nos últimos anos, né? Esse último ano não deu, obviamente, mas é impressionante como a vivência de visitar e ver em loco, ele traduz muito mais o que é o negócio do que ler. Então, acho que se alguém se tiver a oportunidade, a Startse faz, por exemplo, esse tipo de coisa, tem várias pessoas, eu participei com hordas de executivos indo para lá, e eu acho que é fantástico essa experiência, porque realmente abre uma outra perspectiva. A minha perspectiva é ao contrário. Eu morando lá, eu recebi muita gente.
E assim, é muito rico. Toda vez que todo mundo sai de lá, sai magnetizado, transformado, todo mundo fala como abriu minha cabeça. Então é verdade, essa vivência lá realmente muda, né? Não precisa ser trabalhar de lá, sentar lá, mas só visitar e assim fazer um networking já muda muita coisa mesmo. A perspectiva muda totalmente. Incrível, pessoal. E o primeiro passo, como o Léo falou, é trocar as lentes dos óculos, né? Para a gente entender esse mundo oriental. Bom, vocês falaram aí sobre transformação, inovação, e a gente sabe que a China deu um boom, assim, enorme, né, com relação à tecnologia, a transformações, passou ali de um país com muita miséria, né, até chegar aí com o país sendo o segundo país com maior PIB, né, apenas atrás dos Estados Unidos. Como que vocês enxergam o papel da tecnologia nessa ascensão da China? Eu acho, Gabriela, que realmente existem essas duas revoluções em dois momentos. Acho que o que tirou a China da miséria foi muito a revolução da manufatura, da China se tornar a fábrica do mundo. Isso realmente trouxe muita urbanização, isso trouxe realmente... a miséria era muito ligada às pessoas que viviam do pequeno negócio de agricultura, do agronegócio, era aquela camponês, né? Então, isso acho que realmente tirou as pessoas da miséria. Mas isso só faz isso. Daqui para frente, é a tecnologia que vai realmente impulsionar para frente. E não sei se vai ser igual para todo mundo, e todo mundo vai virar classe média afluente, mas uma coisa que acho que a tecnologia traz muito é a capacidade da mobilidade social. Isso que é fantástico. Assim, hoje, as oportunidades estão muito mais democratizadas por causa da tecnologia. Uma das coisas que eu estava pensando que ajuda muito nessa mobilidade social de vários jeitos, a tecnologia traz a desintermediação, né? E você acaba conseguindo ter um acesso direto às oportunidades, ao mercado consumidor, e isso faz com que as pessoas, não importam de que província da China elas estejam, né, elas consigam ter acesso ao mercado total, né? A língua já é padronizada em mandarim. Então, eu acho que essa mobilidade é que está sendo fantástica, e hoje a gente vê que realmente quem trabalha duro e quem tem o espírito empreendedor, eles têm as oportunidades, né? Acho que mobilidade é muito importante, Gabriela. Eu acho que essa movimentação, né, social que foi gerada na China tem uma mão muito clara, que é o planejamento do governo, né? Acho que lá tem um planejamento estratégico de país que tem que ser referência, sabe? Que tem que ser aplaudido, porque virar uma fábrica do mundo e depois investir em tecnologia para virar depois a grande mola propulsora de dados e de inteligência de tecnologia no mundo é uma coisa que não se faz de um dia para outro, não é sem querer, é totalmente planejado. Então acho que o país tem um pensamento de evolução que está sendo implementado, tem um pensamento de competitividade mundial que está sendo implementada, e eu acho que eles estão exercendo isso de maneira muito coerente. E isso é o impacto dessa transformação do papel, né? Se fala muito, né, que é só tempo, né, para que a China seja a primeira economia, né? E na perspectiva que eles têm lá de um século de pobreza que eles estão recuperando agora, é uma coisa que é natural assim para essa evolução. Então, eu acho que é um planejamento de Estado que fez isso mudar radicalmente, entendeu? E, Johnny, acho que só complementar, acho que esse teu ponto é sempre bom fazer um parênteses, né? Eu, pelo menos, quando eu faço alguma análise, alguma avaliação desse tipo de situação, não é que a gente está defendendo o modelo A ou B, né? É só uma leitura do porquê. E essa característica de conseguir se planejar a longo prazo, ela é muito própria. Talvez ela possa ser assim porque o modelo... O tipo de governo permite, né? Permite isso também. Mas, de qualquer forma, poderia planejar e também não executar, né? Então, assim, a execução acontece. Mas só para pegar a questão da tecnologia, Gabi, eu acho que tem uma das coisas que mais me surpreendeu também, mergulhando um pouco mais em China, e é um impacto parecido que eu já tinha tido quando eu fui para o Japão, até antes de ir para a China pela primeira vez, que é como o tradicional convive bem com a tecnologia, né? Então, essa coisa da cultura, de ter uma cultura muito forte, né? São quase 5 mil anos de civilização.
mas ao mesmo tempo tem um perfil de early adopter para a tecnologia muito forte. E isso gera velocidade para adoção e escala. E aí, quando a gente fala de escala, a escala de China, aí a gente leva na enésima potência, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela tem... eu acho que ela, como o Chung colocou bem, eu não sei se foi o que colocou a China no patamar atual, mas eu tenho certeza que é o que faz ela se manter e, com certeza, o que vai fazer ela ter um protagonismo ainda maior para frente nessa reorganização mundial, sei lá se dá para dizer isso, mas esse olhar para a tecnologia tá muito presente, sem nenhuma dúvida. Mas sabe, também estava pensando, o Felipe estava falando, uma das coisas que ajuda a China a ser mais rápido na adoção das tecnologias também, é exatamente porque ela não tem muito das amarras e dos legados de estrutura que um país desenvolvido ele tem que carregar, né? As coisas que me vêm à cabeça, por exemplo, para você disruptar o varejo, nos Estados Unidos você tem aquelas mega lojas, aquelas megas cadeias de loja que você tem que, né, pagamento online, você tem aquelas megas operadoras de cartão de crédito, para ela se desenvolver, para ela se reinventar, é muito mais fácil começar do whiteboard. E em países em desenvolvimento, você tem essa oportunidade de começar, muitas vezes, de um white space, né? Você pula 2 passos, você leapfrog, você não precisa passar por todos os passos do desenvolvimento, você já pula e já vai lá para frente, né? Então, a China também tem essa bênção de não carregar muitas das amarras que os países desenvolvidos têm. Legal, pessoal. Falando agora sobre transformação digital. Quando a gente pensa nessa transformação digital, a gente pensa nos modelos de concorrência e que agora está passando por um modelo de cooperação, né? E, consequentemente, uma criação de ecossistemas que a gente tá chamando, né? E uma pergunta aí para vocês, a gente consegue ver esses modelos de ecossistemas aqui no Brasil? Ou ainda a gente está caminhando para esses modelos de ecossistemas? Ou ainda a gente está andando em silos, digamos assim, trabalhando em silos? Qual a opinião de vocês? Eu acho que o Johnny pode colaborar bastante aí. Então, a gente está vendo muita coisa acontecendo aqui no Brasil, tá? Eu acho que a gente, como brasileiro, né, as empresas brasileiras estão tentando traduzir essa oportunidade de negócio de ecossistemas do jeito brasileiro. Não vai ser igual ao do chinês, não vai ser construir um Alibaba, não vai ser só um super app no Brasil, vai ser algumas coisas diferentes acontecendo. E eu acho que o fato da gente ver esse esforço em vários setores, tá? São vários setores de bens de consumo, setores bancários, setores de varejo, a gente está vendo isso acontecer em diversos segmentos, vai criar um resultado competitivo aqui no Brasil diferente do que acontece lá na China. Uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena e conecta a nossa conversa com a conversa anterior que teve aqui, é esse espírito de colaboração que você falou. Né? Acho que essa amarra, né, cultural nossa de ser competitivo e deixar de ser competitivo para ser colaborativo, isso vai forçar demais essa evolução aqui nos próximos períodos. Então, a gente, destravando esse valor, eu acho que vai acontecer. Então, sim, nós somos muito cilados, sim, as empresas são ciladas por natureza, tem um esforço tremendo de várias delas pensando em criar colaboração e se posicionar nessa movimentação. E essa corrida já começou. Essa corrida está bastante ativa aqui no Brasil, né? Eu queria falar que, assim, eu também acredito que a colaboração, obviamente, é a direção. Eu acho que já começou bastante, sabe? O Johnny, ele impulsiona, ele ajuda muitas empresas a pensarem desse jeito, né? E eu acho que por trás de pensar desse jeito, não é só a gente mesmo, o jeito de trabalhar. No final, é muito o que é melhor para o consumidor. Perfeito. Por várias vezes, é melhor para o consumidor esse ecossistema do que as coisas separadas. A ideia tem que ser de como facilitar a vida do consumidor. E eu acho que, pensando nisso, você vai acabar concluindo que o melhor jeito é fazer parcerias, é se juntar, é unir forças, ao invés de fazer da forma de silo, como você mesmo disse. Se eu puder dar um exemplo aqui do meu ramo, né? O Zé Delivery, ele nasceu da Ambev, mas você encontra produtos da concorrência, e você nem imagina nele, né? E você não imagina as batalhas políticas internas que existiram para a gente chegar nessa conclusão, né? Por quê? É melhor para o consumidor, porque o consumidor é que é nosso chefe, e ele é que dita como deveria ser. Mas eu não acho que é um privilégio nosso, a gente vê isso acontecendo. A Coca-Cola tem uma plataforma chamada Wabi, que vende Brahma e Guaraná Antártica na Coca-Cola, sabe, arquirrivais?
Então, eu acho que assim, é uma direção, eu acho que o consumidor vai vencer no final e você tem que embrace esse tipo de pensamento. Não, sensacional. E isso me faz lembrar, né, Chung, os ecossistemas de China, os dois principais, né, quando a gente fala em tecnologia, ecossistema Alibaba e ecossistema Tencent, né? E eles são enormes por si só. Então, e muito pensados em entregar a melhor experiência, enfim, o melhor produto para os usuários, para os clientes. Isso é muito, muito dado e muito presente na concepção desses grandes ecossistemas. Existem vários outros, né? Lá de outras grandes empresas também de tecnologia. E agora acho que a China também está dando um passo importante, que agora, coisa de dias e semanas, que os ecossistemas Alibaba e Tencent estão começando, né, a se integrar, porque até então, coisas absolutamente separadas, e agora que um está começando a aceitar o meio de pagamento do outro, então, assim, acho que a gente vai ver uma próxima fase dessa construção de ecossistemas lá na China, a partir do momento que, claro que isso não foi feito também de uma forma assim, ok, agora viramos amiguinhos, né? Tem todo um empurrãozinho para que isso aconteça, mas eu acho que é uma próxima fase que a gente vai ver lá. E aqui no Brasil, a gente claramente comprou e eu acho que de uma forma acertada, ou vem comprando essa ideia de criar ecossistemas, né? Não acho que a gente vai ter dois grandes ecossistemas como lá acontece e dominam. A gente até conversou sobre isso, né, Johnny? O Brasil é muito grande também, mas tem muita regionalização, então tem oportunidade para ecossistemas, sejam regionais, sejam setoriais, enfim. Mas essa lógica de criar esses ecossistemas que é uma evolução das plataformas, né? Do conceito de plataforma, vai ser com certeza muito, muito forte aqui no Brasil, e a gente já vê cada vez mais presente. A gente está vendo aqui no Brasil muita formação de ecossistemas nichados, vários nichos. E diferente lá na China, que você não consegue, pelas duas grandes plataformas, juntar os dados de maneira intensiva, como acontece lá, aqui você precisa colaborar entre os ecossistemas para juntar os dados e ter o melhor valor para o consumidor, como o Chung comentou aqui, o consumer centricity, né? Então, o que nós estamos vendo que está se formando aqui é formação de muitos ecossistemas e uma tentativa colaborativa muito forte para poder conseguir chegar parecido ao valor que uma grande ecossistema na China dá para o seu consumidor, chegando lá. E Gabi, só para complementar, a gente tem essa conversa de ecossistema, saindo um pouco das empresas e pensando em ecossistemas de inovação, né? Como é o Vale do Silício, como, enfim, alguns outros que a gente conhece. A China hoje ela já tem uma posição de destaque. Até recentemente saiu, semana passada, dia 22, saiu o reporte do Startup Genome, que lista os principais ecossistemas de inovação do mundo, sobre diversos aspectos, né? E a gente vê a China no top 5 com Pequim, né, como o quarto colocado. No top 10, junta-se a Pequim e Xangai, então já tem 2 no top 10, que nenhum outro lugar no mundo tem 2, quer dizer, além dos Estados Unidos, que sempre está em primeiro. E quando a gente vai expandindo, né, para o top 30, tem 4 cidades que são polos de inovação relevantes, e a gente pode ainda, enfim, aí tem toda a discussão de Hong Kong como China, né, vamos colocar como um quinto elemento. Então, de novo, um país com 5 representantes no top 30 dos principais ecossistemas do mundo só perde para Estados Unidos. Então, a China também vem construindo esses ecossistemas como polos de inovação, né, geográficos, assim, e aí cada um deles tem as suas características, mas isso só reforça uma posição de protagonismo no tema da inovação. Legal demais, gente. Vocês tocaram num ponto muito interessante, que é o foco no cliente, foco no consumidor, né? A China tem 1,4 bilhão de pessoas, é uma coisa absurda, e falar em questão de tecnologia, falar sobre progresso, enfim, é falar também sobre personalização para o consumidor. Como que vocês enxergam essa personalização? Como a personalização para esse consumidor está atrelada à tecnologia e ao progresso também dessa tecnologia na China? Quer abrir aí, Felipe? Vamos lá.
Eu acho que eu gosto muito de me apegar no conceito do novo varejo lá na China, né, que é o New Retail. E como conceito, ele traz exatamente isso, assim. O objetivo final, o grande objetivo do conceito do novo varejo é entregar experiências cada vez mais personalizadas para o cliente. Ponto. Agora, como fazer isso? Né? Na lógica do que o Alibaba trouxe, que foi quem cunhou esse termo, né? Apesar de todas as outras empresas de tecnologia usarem outras nomenclaturas para a mesma coisa, mas passa por você não diferenciar mais o que é online de digital. Então, o canal online, on e off, essas coisas assim, que já é um conceito bem disseminado mundo afora, mas isso é uma premissa. O cliente, ele pode querer em um momento por um canal, por outro momento por outro, e está tudo certo. A gente, como organização, que deveria se organizar como um ecossistema para entregar isso para ele. Mas passa por sistema de pagamento integrado, passa por logística integrada, e tudo isso carrega consigo tecnologia. E toda a inteligência de dados que esse ecossistema gera, que, né, retroalimenta todo o próprio ecossistema para construir cada vez mais essa proximidade e, no final das contas, atingir o objetivo que é entregar essa personalização. Então, eu acho que todos os canais se integram de alguma maneira, e a tecnologia é o que suporta isso. Então, não tem como criar essa personalização sem passar pela tecnologia. Eu só acho que estava pensando, Gabriela, que personalização é uma palavra ótima, todo mundo sabe que é a direção, né? Mas às vezes eu enxergo um pouquinho como um santo grau, assim, um objetivo, assim, um pouquinho quase que utópico, né? De você fazer o one-on-one, o marketing one-on-one, a comercialização one-on-one, a personalização one-on-one. Eu acho que as pessoas perdem de perspectiva que se você trabalhar cohorts, segmentação e hipersegmentação, isso já ajuda. 90% dos ganhos já estão ali. Você não precisa saber exatamente tudo de uma pessoa só, mas se você conseguir separar ela, entender se ela é sensível a preço ou não, se ela pesquisa preço online e depois compra offline, se ela só compra offline, se ela só compra online, se ela é um whale, né, um heavy user, se ela é se ela precisa de uma recomendação, que celebridade que ela segue, mas tudo isso não precisa ser one-on-one, você pode fazer em pequenos grupos. Isso aí já vai destravar muito crescimento. Isso aí, com AI, né, inteligência artificial, você já consegue maximizar demais. Então, só para a gente não ter essa coisa de ter que ser o top, ter que ser até o detalhe da especificidade, que nem ele sabe sobre ele mesmo, eu acho que você já consegue tirar muito valor fazendo segmentação e hipersegmentação. E aí, comentando sobre o que eu concordo aqui com o Chung está falando, eu acho que à medida que a tecnologia está ficando cada vez mais disponível, né? O custo dessa tecnologia de AI, que é hoje muito ainda cara, começa a ficar mais disponível. Os dados estão mais disponíveis. E a colaboração é maior, onde você junta dados de outros contextos. Você cria não só a hipercustomização, que é um negócio super importante, mas a contextualização. Acho que tem um pedaço da hipercustomização, que é o contexto. Eu quero oferecer uma coisa certa para a pessoa naquele momento que é relevante para ele. E isso se torna cada vez mais personalizado no sentido de não atrapalhe o meu dia a dia. No final, de novo, customer centricity. Eu quero receber uma coisa relevante para mim na hora certa, quando tem contexto. Eu acho que essa evolução vai vir com tecnologia e dados, e à medida que isso vai vindo com a qualidade, a gente vai conseguir destravar esse valor cada vez mais ampliadamente, né? Pessoal, infelizmente, a gente já chegou no nosso tempo. Dá vontade realmente de continuar assim horas, né, falando sobre China, compartilhando aqui informações. Mas, enfim, eu agradeço muito a participação de vocês, né, 3 profissionais incríveis aí que eu sigo, que eu acompanho. Então, muitíssimo obrigada por esse tempo aqui e pelo compartilhamento também das experiências de vocês.